Ficar doido, É, depois que Augusto que é o velho. Venha, minha querida. Deve estar me esperando. Depois aí que é o velho. Ainda mais que ontem não teve Ela só aula. uma. Legal, meu aluno dele não ano, imagina. Gente, Mas é consciente. perdemos aí 9 minutinhos de gravação, tá bom? Pessoal que assiste a aula gravada. Só recapitular, nosso primeiro conteúdo do encontro 6 é eletroquímica. A eletroquímica estuda as reações químicas a qual é capaz de gerar energia elétrica. A esse nome é atribuído o termo pilhas. E a eletroquímica estuda o sentido contrário, as reações químicas que só ocorrem caso haja fornecimento de energia elétrica, setinha contrária. A esse nome atribuímos eletrólise. Eu venho percebendo ao longo dos últimos 4 anos uma cobrança muito grande, não em pilhas propriamente dito e nem eletrólise propriamente dito, mas sim em termos que envolvem essas reações químicas. Que reações químicas são essas? São reações redox, ou também chamadas de reações de oxi-redução. São reações a qual ocorre uma transferência de elétrons. E aí é necessário que o aluno tenha um conhecimento mais específico de oxidação versus redução. E aí vamos relembrar aqui alguns termos. Quem oxida, dá o quê? Elétrons. Quem oxida, perde elétrons. Quem reduz, recebe elétrons. Pessoal, se a espécie está perdendo elétrons, a sua carga positiva está aumentando ou diminuindo? Aumentando, porque elétrons têm carga negativa. Então, quem sofre oxidação sofrerá um aumento do NOx. Quem sofre redução terá uma diminuição do NOx. Acontecerá uma oxidação sem que haja uma redução e vice-versa? Essas reações são interdependentes. Para que haja uma oxidação é necessário que haja uma redução e vice-versa. Preste atenção. A espécie que sofre oxidação, ela recebe um nome. Que nome é esse? Agente redutor. É um agente redutor porque vai promover a redução em alguém. E a espécie que sofre redução também recebe o nome. Qual é esse nome? Agente oxidante. Perfeito. Bom, outra coisa que eu venho percebendo nas questões do Enem, para fins de otimização de tempo, para você identificar rapidamente que ali se trata de uma reação de redução. Exato, tem que ter um macete para facilitar, para criar um atalho e você olhar para a equação e dizer, opa, aqui é uma equação de redução. Qual é o macete? É regra dos 3 R's. Significado da regra dos 3 R's: quem sofre redução recebe elétrons e na equação química os elétrons ficam no reagente. Então você olhou para uma equação e verificou que nessa equação os elétrons estão no reagente, pessoal. Elan, para que serve isso? A você que tem dificuldade de tirar notas, a você que é extremamente estrategista e gosta de investir muito tempo na prova de matemática. Então, nesse tipo de situação, a qual você quer ganhar tempo, criar atalhos, se você olha elétrons na reação e os elétrons estão do lado do reagente, é porque essa reação é uma reação de redução. Se você olhou para a equação e os elétrons estão no produto, significa que é uma reação de oxidação. Agora, detalhe, pessoal.
Então quer dizer, Elan, que se eu me deparar com uma equação e nessa equação não tiver elétrons nem no reagente e nem no produto, então não é uma equação redox de forma alguma, beleza? Os elétrons só vão aparecer quando a questão estiver colocando ou uma equação de oxidação ou uma equação de redução. Quando as duas equações se somam para formar uma só equação, os elétrons precisam ser o quê? Anulados. Vocês conseguem entender ou não? Elan, coloque isso na prática? Coloco sim. Pessoal, vou colocar aqui o zinco sofrendo oxidação. Zinco, 0, formando zinco 2 mais 2 elétrons. Potencial, depois eu coloco potencial. Colocar agora uma equação de redução. Cobre 2 mais 2 elétrons, formando cobre 0. Preste atenção. De acordo com esse macete que acabamos de aplicar, imagine que não tivesse isso aqui em laranja. Se você não tivesse o start de inox, como é que você diria rapidamente que essa equação aqui é de oxidação? Porque tem elétrons onde? No produto. E nessa aqui? Pronto. É esse start que eu estou tentando passar para vocês de forma mais rápida. Só que quando a questão traz a equação global, você tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque na equação global, pessoal, a equação já tem que estar o quê? Balanceada. Por que a equação tem que estar balanceada? Se tem alguém perdendo 5 elétrons, tem que ter obrigatoriamente alguém o quê? Recebendo 5 elétrons. Beleza? Então, nessa jogada, para balancear essa equação, quem é que temos que balancear primeiramente? Elétrons. Quantos elétrons tem nessa equação aqui de cima? E na de baixo? Se tivesse hipoteticamente falando aqui 3, o que você faria? Multiplicaria toda a equação de baixo por 3 e a equação de cima por 2. Porque para balancear a equação de oxidação, o que precisa ser balanceado é o número de elétrons. Como aqui é 2 e aqui é 2, para você montar a equação global, você só pode fazer o quê? Cortar. Porque tem 2 do lado do produto e tem 2 do lado do reagente. Então fica o quê? Zn0 mais cobre 2 mais, formando Zn2 mais cobre 0. Então, quando se tem a equação global, os elétrons não vão ser apresentados, porque a equação global já é o somatório da redução e da oxidação. Pergunta, vocês. Pergunte. Repete o que tu falou, que oxidação e redução, tipo, dependem uma da outra? Como é que é, Lu? Repete de novo. Ela quer saber a ligação, por que a oxidação... Ui, tá falando sem o áudio ligado. Que a oxidação e redução dependem uma da outra. Tu falou no começo isso. Ô Lu, só haverá redução. Quem reduz recebe. Se tem alguém recebendo é porque tem alguém o quê? Perdendo. Alguém só vai perder se houver alguém para receber. Então só haverá uma oxidação se houver uma redução e vice-versa. Conseguiu pegar aí mais ou menos? Entendi, prof. Pronto, show de bola. Pessoal, outra coisa muito importante que o Enem tem cobrado muito nos últimos anos. Caráter. É segundo A mesmo, né? É. Caráter oxidante barra caráter redutor. Presta atenção. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pescar. Dados.
Pessoal, vamos lá. Com base nesses dados, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Primeira pergunta, hein? Eu quero que vocês não respondam essa minha pergunta sem antes pensar. Beleza? Minha pergunta é: quem é o melhor agente oxidante e quem é o melhor agente redutor? Podem responder agora. Cobre 2+, é o melhor agente oxidante. Prossiga. E o ZN é o melhor agente redutor. Maravilha. Yes. Preste atenção. Melhor agente oxidante. O melhor agente oxidante vai ser aquele que é capaz de fazer o quê? O outro sofrer o quê? Oxidação. Ele vai reduzir para que o outro sofra o quê? Por isso que ele é um agente. O agente oxidante é aquele que reduz. Agente oxidante é aquele que reduz. O agente redutor é aquele que oxida. Então, o melhor agente redutor é aquele que melhor vai sofrer a redução. Pessoal, eu acabei escrevendo isso aqui. Isso aqui está querendo dizer que é o potencial de redução. Mas se não tivesse escrito isso aqui, mudaria alguma coisa? Não, de forma alguma. Essas reações aqui são de quê? Por que essas reações são de redução? Porque vocês olharam rapidamente e viram os elétrons onde? E esses valores que estão aqui são o quê? Potencial de redução. E o que o potencial de redução avalia? O que o potencial de redução quantifica? O que o potencial de redução mede? Capacidade de reduzir? Pronto, exato. Ou seja, quanto maior for o potencial de redução, maior a sua capacidade em reduzir. E com base no potencial de redução, você também consegue avaliar a característica contrária. Qual é a característica contrária? Se ele tem baixa capacidade de sofrer redução, ele tem alta capacidade de sofrer e vice. Esse valor, esse sinalzinho de menos aqui, ele tem significado matemático, sim ou não? Eu devo considerar esse sinalzinho de mais e menos para olhar quem é o maior valor, sim ou não? Sim. Por que eu estou dizendo isso? Qual é o assunto da química que o mais e o menos aqui não tem uma simbologia matemática? Termoquímica. O mais e o menos em termoquímica é só para dizer que se está absorvendo ou liberando calor. Isso aí é tema do nosso penúltimo encontro. Para a galera do extensivo, a gente começou a ver isso na quarta-feira. Beleza? Com base nisso, qual desses três tem o maior potencial de redução? Maior potencial de redução. O cobre 2+. O cobre 2+, porque esse aqui é o maior valor. Então, o cobre 2+ é o melhor agente oxidante. Preste muita atenção nesse detalhe aqui agora. Quem é o melhor agente redutor? Minha pergunta é o Zn2+ ou o Zn0 e por quê? Gente, isso cai demais no Enem. Parece ser idiota, mas cai. Por quê? Agente redutor. Agente redutor é a espécie que vai sofrer o quê? Oxidação. Agente redutor é a espécie que vai sofrer? Quem vai sofrer a oxidação é o zinco 2+ ou o zinco 0? O NOx do zinco é quanto? Não é um fixo? 2? Ele já está aqui com 2+, ou seja, ele já se lascou todo, ele já está totalmente o quê? Oxidado. O agente redutor, pessoal, sempre vai ser espécie 0.
sempre vai ser espécie que está zerada. A espécie que está disposta a perder elétrons. E nunca uma espécie já totalmente oxidada. Pessoal de casa, Thalita, Maria Luísa, Eric, Diane, Ana, Renato, tudo tranquilo até aqui? Tranquilão. Show de bola? Flamenguista, tudo com coração de boas? Oh, meu Deus. Rapaz. Você é nosso amuleto, Elan. Vai pra conquista amanhã. Não mesmo? Não. Gente, vocês acham que é Augusto falou que já arrumou já pra te levar, viu? É sério, gente. Augusto tenta negociar comigo, velho. Não é brincadeira, não, pô. Pra eu ir pra conquista, sério. Falei, rapaz. Vai, por favor. Não. Olha uma pergunta aqui do online, velho. Como é que tá seu coração em relação ao Vasco? Não, porra. Pergunta Fala pesada. pra ele, fala pra ele que subiu. Subiu como, porra? Não assistiu não, pô? Ele só. Não assistiu não, doido. Perdeu de casa, doido. É vascaíno, é? É, o Vasco tá quase. Falta no Enem, sabe? Tomou um gol em 55 do segundo tempo. Não vai fazer gravidade, não. Precisava só empatar. Mas tem outro jogo ainda. Tem outro jogo pra jogar com o Ituano. Mas não sobe, não. Precisa ganhar do Ituano fora de casa. É. E o Bahia vai pegar hoje a terceira vaga, viu? Falta mais uma. É triste. Ai, ai. E eu tô vendo agora. Augusto é mentiroso, viu? Não tem pergunta aqui perguntando do Vasco, não. Onde? Aqui. No chat aqui tem não. No online aqui, no online que eu tô acompanhando. E Ituano já tá ganhando 1x0. Oh, beleza. Porque o último jogo é Vasco e Ituano. E Bahia sai na frente do Guarani. Quem ganhar. Bahia na frente do Rapaz, Guarani. Vasco não ganha nem de um Ei, timezinho ei. desconhecido. Escutou, né? Vai pro comigo. Escutou, né? Que o Bahia tá na frente também, né? Tá escutando, né? Tá escutando. Bom, pessoal, vamos lá. Pilhas versus eletrólise. Pessoal, pilhas versus eletrólise. Primeiro, quero fazer as pontuações necessárias. Pilhas é um processo espontâneo ou não espontâneo? Espontâneo. Pilhas é um processo espontâneo. Beleza? E tem debate ainda, hein? Tem debate hoje, hein? Tem? 9h30. Bora! Adianta a aula, Meu Deus, viu? Bora. Bora, agiliza. Ontem foi a maior, Você só tem 20 minutos pra acabar ela pra ontem conta, foi a velho. maior tortura que eu passei na minha vida como professor, velho. Até que fica ralando. Porra, velho. Não, ela ontem foi demais, viu? Ô, velho. Tadinho, nem teve aula, Mas praticamente. eu amo os meus alunos, mesmo os alunos que têm a escolha partidária diferente da minha, falam pra mim, pode ir, professor, a gente não fica com raiva não. Mas. Botou tu lá, ela. Bom, pilhas é um processo espontâneo. Eletrólise é um processo não espontâneo. Bom, pessoal, preste atenção. Quem já é aluno da casa vai entender facilmente isso aqui, porque foi um assunto que trabalhamos de forma extremamente exaustiva. Quem não, eu vou tentar meio que passar o mínimo necessário para que isso faça sentido. Para falarmos de pilhas, que é um processo espontâneo, criamos um macete para que tudo isso aqui possa fazer sentido. Qual é o macete? Tudo bom, cara. Perfeito. Tona. Oca. Para eletrólise, deixa eu enfatizar, nos últimos 10 anos foram cobradas no Enem 3 questões de eletrólise. É um assunto que eu sou bem franco, não é um assunto fácil. Mas dessas 3 questões que o Enem cobrou nos últimos 10 anos, duas delas responderia só com o macete. Qual é o macete de eletrólise? Poxa, crente.
Bom, vamos dar significado a esses macetes aqui agora. Em ambas pilhas e eletrólise, ambos são processos o quê? Ambos haverá o quê? De que tipo? Então haverá uma e haverá uma? Então acompanhe comigo. Em uma pilha haverá uma reação de oxidação. E também haverá uma de perfeito. Na pilha, oxidação e redução. E na eletrólise também o quê? Oxidação e redução. Em ambas haverá oxidação e em ambas haverá redução. Beleza? Bom, só para ficar bonitinho. Elan, como é que eu vou diferenciar o Dona Poca do Poxa Crente? O Poxa Crente tem que ter o quê? Boa! O Poxa Crente tem eletrólise. O Poxa Crente tem eletrólise. Pronto. Na pilha, a oxidação acontece no ânodo. Na eletrólise, a oxidação acontece no ânodo também. Na pilha, a redução acontece no Como é que tu falava lá? cátodo. E na redução também acontece no cátodo. Pronto. Tudo isso aqui, pessoal, é o que se tem de comum em ambos. Só que, se um é espontâneo e o outro é não espontâneo, algo tem que ter de diferente. Beleza? Bom, na pilha, o ânodo é o polo negativo. E o cátodo positivo. Na eletrólise, o ânodo é o polo positivo. E o cátodo na pilha, à medida que a reação vai acontecendo, o que acontece com o ânodo? Diminui. A massa, tá, gente? A massa. O ânodo é aquela placa metálica. A massa aqui é diminuída. E no cátodo? Aumenta. Pronto. Para ficar bonitinho, preste atenção. Na eletrólise, haverá sempre a presença de um que vai migrar para o polo para sofrer uma. E o nome desse polo é? Na eletrólise, haverá sempre um que vai migrar para o polo para sofrer uma. E o nome desse eletrodo é um? Observações que eu preciso pontuar em cada uma delas. Observação que eu preciso pontuar em cada uma delas. Nessa aqui, qual observação que eu preciso pontuar? Potencial das pilhas. Como é que se calcula o potencial de uma pilha? A diferença maior. Delta é potencial de redução maior menos potencial de redução menor. Essa é uma fórmula. Eu tenho um carinho especial pela outra. É algo particular meu. Qual é a outra? Potencial de uma pilha é potencial de quem sofreu oxidação mais potencial de quem sofreu redução. Por que eu tenho um carinho especial maior por essa aqui, pessoal?
Imagine o seguinte, todo mundo aqui, ó, eu vi essa questão no último simulado. Ah, detalhe, pessoal, mandei o link lá no grupo. Todos os simulados possíveis do ano de 2022 já está disponível lá no Drive. Eu tive o primeiro contato na quinta-feira com um simulado de uma plataforma chamada Trieduc. Eu não conhecia não. Gostei muito do simulado, estou correndo atrás para ver se eu consigo, certo? Mas todos os demais, Somos, Poliedro, Exag, Farias Brito, Sais, Bernoulli, está tudo disponível lá no Drive para que vocês tenham acesso, tá bom? Qual tu acha mais parecido com? Bom, para mim, o que eu mais gosto, o Sais. Só que o Sais, se você acertou 30, pense que no Enem você vai acertar 34. O Sais, o parâmetro dele, ele pega por cima, ele pega por baixo, beleza? O Bernoulli, para mim, na minha concepção, em algumas questões fogem totalmente da realidade do Enem. Já o Poliedro, alguns simulados... Boa mesclagem, né? Para mim, o essencial é você testar absolutamente tudo. Essa reta final, Elan, eu preciso saber como é que está meu nível. Como é que está meu nível? Qual simulado que você diria, faça esse final de semana? O último simulado Sais. Eu amei, achei impecável o último simulado Sais. Certo? Pega o último simulado Sais para fazer porque eu achei E as bacana. provas antigas ainda? Eu digo o seguinte, assim, não é dando um aperto de mente a nenhum de vocês, não. Na altura do campeonato, o aluno que literalmente falou, tô bem preparado, né, por Enem, ele respondeu no mínimo as últimas 5 provas anteriores. Das outras 5 para trás, para mim é só... Se repete, né? É só mesmo tipo, adicionei mais uma, mas os últimos 5 anos é essencial. Elan, eu vou ser bem sincero, eu não respondi os últimos 5 anos ainda não. E agora, eu tenho pouco tempo, respondo os 5 anos anteriores ou respondo as dos simulados? É a opinião pessoal minha. O simulado eu acho que tem mais a entregar a você por conta das notícias recorrentes, informações novas, até mesmo porque se fosse no ano passado, que a gente já sabia que o banco de questões ainda não tinha sido atualizado, eu diria não, questão do ano anterior. Esse ano espera-se que todas as questões... Lembra que teve um boato, que as questões iriam se repetir e tudo mais? Até então, a devolutiva do MEC foi não, que foram bolado um novo banco de questões. Então, eu sugiro, uma opinião pessoal minha, fazer o máximo possível de simulados, tá bom? Beleza, gratidão, Renato. Show de bola, gratidão. Renato mandou isso no drive. Por que eu estou pontuando isso? Por que eu gosto muito dessa forma? Preste atenção. Preste atenção. Elan. Pergunta, Gabi. Só pra não perder o gancho do simulado. Mas assim, na última semana do Enem, tipo assim, você recomenda que a gente tire pra fazer, então, as últimas provas, né? Ô, Gabi, Não tô falando agora. Tô falando... Isso vai de cada um, Gabi. É algo pessoal meu. Até 10 minutos antes da prova eu tô revisando. Entendeu? Mas tem alunos que quando chega na semana do Enem, se desliga. Não assiste aula, não quer ficar em paz consigo mesmo. Isso vai de cada um, beleza? Em véspera de prova, o que eu mais gosto é o quê? Pegar meu caderno e pegar todas as minhas anotações. Quando falta 2, 3 dias para a prova, eu não gosto mais de fazer questões. Porque eu tinha um emocional que se abalava um pouquinho quando eu pegava a questão e era um assunto que eu sabia e eu errava. Então, o que mais me deixava, como é que eu posso dizer, seguro, é todas as minhas anotações e porra. Eu falo, porra, velho, eu lembro dessa anotação aqui, bicho, foi na sexta-feira, 3 da manhã. Mas eu lembro que eu anotei isso aqui, eu entendi essa porra. E aí você relê e diz, não, tô lembrando. Isso pra mim é a melhor forma de se estudar de véspera, mas vai de cada um pra cada um. Tá bom? É porque eu tinha pensado dessa forma, em botar, e aí eu tava meio em dúvida, assim, se era uma boa ou não. Mas agora eu já entendi. Eu falei meu relato pro pessoal, entendeu, Gabi? Bom, pessoal, vamos lá, ó. Uma questão que eu vi no Trieduc que eu gostei demais e que me deu... Opa! Minha turma não pode ficar sem ver isso aqui, não. Se é espontâneo, esse ΔE tem que ser o que, pessoal? Negativo não. Positivo. Se é espontâneo, esse ΔE tem que ser positivo.
Marcelo falou tem que ser negativo. Marcelo, só para dar uma conexão, você está dizendo negativo porque existe um negócio chamado ΔG. Energia de Gibbs, certo? Os demais, esqueça isso. Eu só estou pontuando para ele porque ele deu um startzinho e ele viu isso no sub, que é uma parte aprofundada, tá bom? Pessoal, preste atenção. Ele vai te propor lá uma pilha. Te propôs uma pilha. E falou que nessa pilha, fulano de tal oxidou e fulano de tal reduziu. E a questão quer saber, isso de fato é uma pilha, sim ou não? Isso que ele está falando se confere mesmo a uma pilha, sim ou não? O que você vai fazer? Você vai pegar a espécie que oxidou e vai olhar o seu potencial de oxidação. Vai pegar a espécie que reduziu e vai olhar o seu potencial de redução. Somou, se deu positivo, é porque é uma pilha. Somou, deu negativo, é porque aquela reação não ocorre de forma espontânea. Então isso não é uma pilha. Se não ocorre de forma espontânea, só ocorre se for o quê? Eletrólise. E para que haja uma eletrólise, é necessário que haja fornecimento de quê? Energia elétrica. Beleza? Bom, detalhe. O que é uma bateria? Maior. Não. Quimicamente falando, não é essa a resposta que eu gostaria. É uma união de várias pilhas. Pilhas em série ou pilhas em paralelo? Em série. Pilhas em série. Se eu tenho uma pilha que o potencial é de 2 e eu tenho 4 pilhas em paralelo, qual vai ser o potencial final? 8. Não. O paralelo continua em 2. Isso é para a física. Química nunca cobrou nada em pilhas em paralelo. Química no Enem só cobrou pilhas em série. Tá sabendo, né, velho? Uau, é que eu só estudo em série. Na hora que eu estudei paralelo, eu cheguei a levantar a visão. Eu falei, Foi? vai dar uma aula de paralelo. Foi o ano passado, velho, um aluno me apertou na parede. Paralelo. Aí eu fiquei curioso, eu fui estudar um pouquinho de pilhas em série, pilha paralela e desenhei os polos. Mas é porque eu fui colocado na parede e eu falei, não, questão de honra, vou saber um pouquinho de pilha em série e paralela. Pilha em série, os potenciais são somados. Não esqueça disso. E essa é comum demais. Demais mesmo. Inclusive eu acho que nem vai cair no Enem esse ano porque tem caído muito. Ou não, né, velho? Pode até cair de novo. Cair novamente. Enfim. Bom, já para a eletrólise, eu gostaria de fazer 2 pontuações. Existem 2 tipos de eletrólise. Existem 2 tipos de eletrólise. Quais são esses 2 tipos? Eletrólise ígna. Não multiplica o E não, né? Nunca. Aquosa. Qual a diferença da eletrólise ígna para a eletrólise aquosa? Ígna é porque não tem? Só tem um cátion e um. O que esse cátion na eletrólise ígna vai fazer? Reduzir. Vai sofrer uma? No polo? Chamado de? Se só tem um cátion, só tem um que vai sofrer uma? No polo? Denominado de? Beleza? Eu acredito muito que se o Enem cobrar eletrólise, se cobrar eletrólise já é uma questão fora do padrão. Se ele não querer enfeitar muito, ele coloca a ígna. Se ele querer enfeitar muito, ele vai colocar aquosa. Qual a diferença na aquosa? Que tem 2 cátions e 2 ânions. E aí é que a parte chata. Você. Well, rapidinho. Sobre a eletrólise ígnea, o metal que vai estar derretido, então, como ele é um metal, obrigatoriamente ele vai ter que. Como é que fala? Acho que eu já entendi sua pergunta, Emi. Na ígna, Emi, o composto iônico já vai estar líquido, para os íons estarem já disponíveis, o cátion e o ânion. Foi essa a pergunta? Ah, os 2 já coisado? Exato. Se é ígna, Emi, uma etapa prévia
já faz com que o composto iônico esteja no estado líquido para estar em forma de cátion e em forma de ânion. E isso não faz nem parte do processo da eletrólise propriamente dita. É só uma etapa prévia que tem que ter para ter o cátion e o ânion e assim o processo ocorrer. Entendi. Beleza? Bom, na aquosa, pessoal, essa é a parte chata. Elan, eu não vi eletrólise aquosa no cursinho. Não vi na escola. Ou quando vi, não dominei bem. E agora, devo me desesperar? Não. Segura na mão de Deus e fala, essa porra não vai cair. Isso aqui não é algo para ser estudado agora, na altura do campeonato, porque até em toda a história do Enem, só se cobrou uma questão. E mesmo se cair, é uma questão difícil. É uma questão que não vai lhe detonar no TRI, nem nada do tipo. Se você já estudou na escola ou estudou ao longo do ano no cursinho, eu vou colocar isso aqui só para você lembrar. Qual é a ordem de prioridade dos cátions? Existem 3 Você metais. pode comentar um pouco sobre aquele eletrodo que é neutro, acho que fala assim? Eletrodo inerte, Thalitinha. A eletrólise, Isso. se cair no Enem, pode ter certeza que é eletrodo inerte. Que é eletrodo de grafite ou de platina. Tá bom? Que ele não reage, né? Tipo assim, ele só perde, não é isso? Pra depositar no outro. Exato. Isso mesmo. Pessoal, qual é a ordem de prioridade dos cátions? Quem tem maior prioridade de todos? Ouro, prata e cobre. Esses são os únicos 3 que ganham do hidrogênio, que você precisa saber. Existe mais uns 10. Mas tenha certeza, gente, que esses 10 não vai cair de forma alguma. Eu não sei, eu só sei que existe, porque quando você pega o livro, você pega a série enorme. Mas o que pode cair é somente esses 3. E depois, qualquer metal da família 2A e 1A, ambos perdem para o hidrogênio. Na eletrólise aquosa, a briga vai ser sempre entre o hidrogênio e alguém. Ou alguém desse lado, ou alguém desse lado. A você de casa, tem alunos aí de outros estados, de outras cidades. Se você não viu isso no cursinho, pelo amor de Deus, não vale a pena você investir tempo de estudo em eletrólise aquosa nesse exato momento. Porque a chance de cair é muito pouco. Mas a turma nossa do extensivo e os nossos alunos de cursinhos e escolas viu isso com a gente. Então, por isso que estamos apenas pontuando. Tá bom? E por fim, a ordem de... Oi, Lan. Pergunte. Esse é aquele negócio do tipo alcalinos terrosos e alumínio, que... Isso mesmo, Lu. Vem cá, tu vai dar no XP isso amanhã, né? Tipo, essa parte... Como é que é, Lu? Tu vai dar essa parte do assunto no XP amanhã, né? Qual a parte? De alcalino, ácido, isso? Isso, eletrólise. Então, amanhã a gente vai começar a ver revisão, mas é uma revisão que eu vou puxar esse conteúdo que ficou faltando ao longo do ano. Certo. Pronto. E do ânion, eu quero ver quem lembra a ordem. Quem tem as maiores... Não oxigenadas. O que é um não oxigenado? Não tem oxigênio. Pronto. Não oxigenado. Vence do OH-. E o OH- vence de qualquer ânion não oxigenado. Oxigenado. É, só para saber se vocês estão prestando atenção mesmo. Bom, tio Elan, é o seguinte, velho, eu sou miserável mesmo. Eu gosto de me aprofundar. E quando eu estudei isso aqui pelo material do Químico 360, eu vi que existia mais alguns metais do lado de cá, mais alguns metais do lado de cá e mais alguns ânions do lado de cá. E aí? E aí, gostosão, bonitão, se você estudou e decorou, perfeito, magnífico, impecável. Pensando no Enem, eu estou assegurando que se você lembrar disso aqui, você já é acima da média. Agora, pro vestibular, você acha legal? Tá, Lembrar de Litinha, todos? para vestibular, se
Se for a banca com Sutec, eu acho legal. Ai, meu Deus, pois eu esqueci a maioria. Thalitinha, pensa no Enem primeiro, Thalitinha. Depois do Enem tem mais 2 meses com Sutec ainda, então respira. Se for Como é que vai voltar, hein? Não, se for com Sutec ainda. Pelo amor de Deus, não faz comigo não. Bom, pessoal, só para fechar, e não vou nem escrever isso no plano. Entre pilhas e eletrólise, no meio desses dois conteúdos, no extensivo, os nossos alunos do cursinho de escola, a gente viu um termo entre esses dois aqui, um termo extremamente light e fácil e muito cobrado também. A pilha? Não, Cinético. não. Entre pilha e eletrólise, no meio desses dois. Depois que saiu de pilhas e antes de entrar em eletrólise, a gente falou de pilha. Ah, metal de sacrifício? E o metal de sacrifício faz parte de qual assunto? É corrosão? Corrosão. Galvanopatia? Exato, corrosão. Ah, eu não sei. Hã? Ah, eu não sei. Metal de sacrifício, o pessoal falou. Corrosão. Corrosão é corroer a mesma coisa que o quê? Oxidar. Beleza? A corrosão é um processo bom ou ruim? Ruim. Ruim. Qual é a principal corrosão que temos no cotidiano? Ferrugem. Ferrugem, que é uma corrosão eletroquímica. E qual outra corrosão que também pode estar na sua prova? Chuva, que é uma corrosão química. São duas corrosões de ferro. A ferrugem é o ferro oxidando. A chuva ácida são ácidos atacando o mármore, o calcário. Beleza? O Enem gosta de cobrar muito a formação do ferrugem. Presta atenção. Para o ferrugem oxidar, quem que faz o ferrugem oxidar? Muita gente erra, pensa que é a água. Quem oxida o ferro é o oxigênio. Mas para o oxigênio oxidar o ferro, ele precisa de quê? Água. E se nessa água houver a presença de íons, Aí é pior ainda. essa corrosão ocorre mais acelerada. Onde é que isso se faz presente nessa minha prática aqui? Perto da praia. Em regiões litorâneas, porque tem água, tem a presença de íons, e aí o meio facilita mais ainda o oxigênio dizer, venha, agora eu te ataco. E como é que eu posso evitar uma corrosão? Com metal de sacrifício. Ou isolando o ferro, pintando revestimento, qualquer coisa do tipo, ou utilizando metal de sacrifício. É a brisa, brisa marina, como é que esqueci o nome? Brisa mesmo. Brisa marítima. Vocês conseguiram entender? Então esse é o nosso primeiro conteúdo. Agora fique com o vovô. Tá bom? Eu chamo de maresia também, né? Que eu vejo na Maresia, prova, né? Tadinha, maresia é o termo que o Enem cobrou, é isso mesmo. Não, não vai fazer questão então, é? A gente vai primeiro assegurar o conteúdo e depois a gente vai nas questões. Você sabe, outra tia, você Oi, sabe? Lan. Fala, Lu! Quando o oxigênio oxida o ferro, ele só vai roubar os elétrons do ferro, tipo, as moléculas de ferro vão sair da estrutura, é por isso que degrada. O ferro vai deixar de ficar sozinho, Lu, e vai se ligar ao oxigênio. Ele vai deixar de ser sólido e vai ficar pastoso, mais ou menos. Ele vai ficar... A formação do ferrugem, você não vê algo mais pastoso misturado com a água? Isso. O ferro deixa de ficar sozinho, se liga com o oxigênio e fica o óxido de ferro. E fica algo pastoso, mais ou menos. Você conseguiu manjar? Ah, entendi, prof. Show de bola. Ela, repete aí o Gabi. conceito de metal de sacrifício para anotar aqui, por favor. Pronto, Gabi. Metal de sacrifício é um metal que é utilizado para impedir... Não, isso eu sei. Perdão, eu falei errado. É porque, tipo assim, é o menor potencial de redução, né? Pronto. O metal de sacrifício tem que ser aquele que apresente um potencial de redução inferior ao metal a qual ele deseja proteger. Isso, então ele vai redução, certo? Muito obrigada. Ele tem que deixar um maior de oxidação. Ok, o outro reduzido, oxida. Se ele vai precisar reduzir, o outro tem que oxidar. Agostinho, tu ia falar o quê? E Mané Agostinho, rapaz, você... Olha esse número pequenininho. Porque o Augusto falou alguma coisa Olha comigo. o número ali. Pequenininho. Ô, Thalita, você sabe que é lã, eles são Basílio, né? Eu sei. É por isso que ele não tem esses nomes, assim, maresia, esse negócio. Ela esses dias me perguntou assim, ô velho, fui lá no mar,
Aí eu vi aquele tanto de água, fui tomar banho, aí o sabão não criou espuma não. Aí eu fiquei sem entender, né? Falei, como assim, ela? Aí ele via mesmo. Aí ele falou assim, não, é porque eu fui lá no mar, aí eu aproveitei aquele tanto de água e já usei a água para tomar o banho já. Depois disso. Ele não entende essas coisas não, Thalita, que o mar ele não vai tomar, vai refrescar e tal. A gente chega em casa e tem essas coisas, ele não entende muito não. Aí o nome maresia pra ele é um pouquinho meio. Ele acha que é aquela marca da camisa. Ele não sabe direito não. Então Verdade, aquela marca da camisa, meu Deus. releva um pouquinho com ele, tá? Tá bom, dessa vez eu vou relevar. Por favor, tá? Não. Aí. Vou postar no grupo a foto pra gente. Saulo pediu pra terminar. Nossa, ela estudou lá. Eu sei que é ela. Ela estudou lá, lembrou agora. Ela estudou lá. Pronto, vamos nessa. Lá vem. Vamos lá, gente. Ó. Radioatividade. Primeiro, que radioatividade é um fenômeno nuclear. Por que um fenômeno nuclear? O que ocorre com núcleos instáveis na tentativa de adquirirem uma estabilidade. Eles tendem a ficar estáveis. E essa tentativa de ficar estável, existe uma
emissão de radiação, que podem ser representadas por alfa, beta ou gama, sendo que alfa e beta são consideradas partículas e gama uma onda eletromagnética. Ó. Um elemento, quando emitir alfa, que é representado por 4 e 2, ou pelo símbolo do hélio, porque tem a mesma configuração, o que eu preciso lembrar é que esse 4 aqui é o número de elétrons ou de massa que será perdido. E aqui também será perdido ou retirado. E aí você pergunta, como assim? Vou mostrar aqui agora. Pessoal, então não tinha que ser representado com menos na frente, não? Foi. Não tinha que ser representado com menos na frente, não? Com menos? Sim. Não. O alfa, ele é o positivozinho. Assim, ó. O urânio 23592. Qual é o nome desse urânio 235? Alguém sabe? Tipo, urânio físsil, alguma coisa assim? Perfeito. Urânio físsil. Foi Thalitinha? Foi. Aqui orgulhoso. Quem ensinou isso, Thalita? Boa! Foi Elanzinho, claro. Porra, Augusto foi. Ela foi cria de Augusto e ela fala isso, pô. Thalitinha, você Não. merece um presente. Mas, Já todas suas entretanto, contas, viu? porém, a parte do ofício eu não vi contigo não, viu, Augusto? Essa parte foi com ela, essa parte tem que admitir. Ó. Ela prometeu um negócio, né? Tá certo. E esse, gente, primeiro, o que é um urânio físsil? Físsil vem daquele urânio que sofre a fissão nuclear. É aquele que, quando tem o chamado enriquecimento, tem sua quantidade na amostra aumentada. Então, a maior parte do urânio que é encontrado naturalmente é o 238. Só que o urânio que é usado mesmo para energia nuclear nas usinas nucleares ou na bomba atômica é o urânio 235, aí sim chamado físsil por conta da fissão nuclear. Quando fala-se de enriquecimento do urânio, é aumentar a quantidade do urânio 235 dentro da amostra. Naturalmente tem 0,7 mais ou menos por cento de urânio físsil numa amostra natural. O enriquecimento joga o urânio mais ou menos para 3,5. E para ser energia voltada para a bomba atômica, que é o armamento nuclear, essa quantidade aí vai para perto de 30% do urânio físsil. Por exemplo, o Brasil tem a tecnologia e aí a liberação para enriquecimento de urânio até 3,5%, que é para energia nuclear, nas usinas nucleares em Angra dos Reis. Mas para armamento nuclear, o Brasil não tem essa liberação. É assim que a gente acontece. O urânio, então, quando ele emite uma radiação alfa, que é 4 e 2, ele se transforma ou não em um outro elemento químico? Se transforma. Aí o urânio, na verdade, vai se transformar no elemento tório. Por que o elemento tório? Porque ele vai perder 4 da massa, vai virar o 231,
e vai perder 2 do número atômico e vai virar o 90. Então, um elemento quando emite alfa, ele diminui 4 da massa e diminui 2 do número atômico. E um elemento quando emite beta? O que acontece quando o elemento emite beta? É menos 1 no número atômico. Por exemplo, bário. E não muda a massa. Olha a massa e o número atômico do bário para mim, velho. Vou colocar o bário porque é o símbolo do Bahia. Todos aprovados, alguém me ajuda aí? E o símbolo do Bahia automaticamente induz a mais uma vaga sendo obtida, menos uma para aquele time do Rio, O maior, né? que estava com a tentativa de subir, porém, contudo, todavia, O maior está lá embaixo. quanto? 137 e 56. 137 e 56. Se o elemento bário emitir uma radiação beta, Não muda a massa. o que vai acontecer? Olha, primeiro, muda a massa? A massa não, mas muda o número atômico, porque beta não muda a massa e mexe no número atômico. Para ficar claro, beta é apenas um elétron do núcleo de um elemento químico. Então, beta é um elétron do núcleo de um elemento químico. O elemento emitiu beta, ele se transforma em um outro elemento? Sim. Ele vai se transformar no elemento 57 ou 55? 57. E o elemento 57 na tabela periódica? É o latânio, né? LA. Que é o primeiro dos elementos dos metais de transição interna. Lembra daquelas duas classezinhas que tem um monte de elemento num quadradinho só, que é exposto na parte de baixo? Então esse elemento é o lantânio. A massa dele 137 e o número atômico dele 57. Atenção, o que o bário é do lantânio e isobaros. Porque o A significa mesma massa. Todo elemento, quando emite uma partícula beta, ele vai ser isóbaro do outro. Por quê? Porque a partícula beta, ela só mexe no número atômico, ela não mexe no número de massa. A única radiação que vai mexer no número de massa, isso é importante para se tiver questões de cálculo. A única radiação que vai mexer com massa é a radiação alfa, mas nenhuma mexe. Bom, mas quando o elemento ele emite beta, ele fica, antes de transformar no outro, ele fica meta-estável. Ó, ele fica meta-estável. Significa o que, Augusto? Que toda vez que o elemento emitir beta, ele vai ter que ainda, para ficar totalmente estável, ele vai ter que emitir radiação gama. Só que a gama é 0 e 0. Isso só acontece com os betas, né? Porque a gama é uma onda. Automaticamente. Ué, Augusto, mas não mudou nada não. Mudou sim. E aí você pergunta, mas mudou o quê? É que o lantânio aqui estava com o seu núcleo ainda instável. Quando ele emite onda eletromagnética, ele passa a ter um núcleo estável. Então as radiações alfa, beta e gama, elas se processam dessa maneira.
pode cair sobre radiações alfa, beta e gama, te perguntando um decaimento radioativo, para você contar quantas alfa, quantas beta, quantas gama, pode cair essa parte. Outra parte que pode cair, Professor, pode perguntar. o senhor pode repetir a porcentagem de urânio fissil antes de enriquecer, depois de enriquecer e para poder usar em usina, por favor? Posso. Ele é encontrado na natureza na faixa de 0,7%. Quando tem um enriquecimento normal, vamos jogar ele mais ou menos para 3,5%, que é usado nas usinas normais. Para usar em bomba atômica, vai para próximo de 30% esse percentual. Só que esse percentual, Maria Luísa, é só um percentual que eu falo para vocês só de curiosidade. Esse percentual aí, ele não vai ser cobrado não, tá bom? Era só para você ter uma referenciazinha, mas não precisa gravar ele não. Deixa para gravar as datas de história lá. Revolução Francesa, Nem a gente sabe. Fala a data aí, acho que vocês sabem. Que cai. Efeméride, fala. Vai do Brasil, 1500. Fala mais difícil, porra. Então, A conferência é conferência primária. Eles fazem leitura labial. Eles fazem leitura labial. a Rio 22. É 22? Rio 22 É Rio 22. Não é Não, 22 ficção, não. velho, daquelas histórias lá atrás. Tem o lançamento da Lua, do foguete pra Lua, que foi com 69. Aí depende. 1969. Vocês estão escutando aí, casa? Porra. Era pra ser segredo pra vocês, é? A Constituição. A Constituição, 1989. 88. Era só pra testar, ver se todo mundo já sabia. É a primeira Constituição. É a primeira Constituição. E a primeira Constituição, você sabe? Vocês sabem desse livro que a redação fala que a 1824. 24. Tá vendo aí? Moço. Ó, você deixa pra gravar essas datas. As fórmulas de física, sorvetão, sorvete. Só sabe essa. Só sabe essa nada. Qual a palavra da dilatação? Põe A aí. dilatação, Põe aí. dilatação, dilatação. A fórmula. A fórmula. Todo Whindersson Nunes ele. Não é? É. Tá vendo aí? Ô, gente, velho. Ela não sabe nada disso. Quem? Não tô entendendo. Pedrinho sabe. Vai, Você mano. viu ela fazendo conta O de quê? log? Você já viu ela? Olha, outra coisa importante. Em radioatividade. Pera aí. Quem aprendeu logo como em pH e pH? Lembra ou não lembra? Mas esse eu sei, Você faz leve, né? Ô, doido, porra. Você sabe a regra do peteleco? Não sabe. Do logo. É do peteleco. É É do escola. tapa, É ele usa do escola. tapa, professor. Escola? Movimento escola. Peteleco. Não, movimento escola. Fala aí, já aprende de leg pra tu ver o que ele fala. Ele fala da escola, é? É. Mas é do peteleco. Não. Mas nem é a mesma coisa? Estão vendo aí? Ele nem sabe do peteleco. Ó, Sim, para de falar 5 vezes. cálculo de meia vida ainda tem isso? Tiraram, não sei. Tiraram, né? Vida. Antigamente tinha. Ó, não, você sabe uma coisa? Vocês batem assim, mas o português, até vocês que estão atualizados, isso se lasca às vezes. Porque quando a gente faz uma pergunta, vocês dizem, quando é matemática, vocês sabem. Agora, quando é português, vocês ficam um olhando pro outro, e aí? Eu tô ligado aí vocês. Ó, e sabe por que isso acontece? Porque quando tem aula de português, todo mundo vaza. Matemática enche. Português, português. É desse jeito que está acontecendo. Literatura, coitado, tá na merda. Porque na literatura, eu vou estudar química, eu vou estudar física, é assim, eu tô ligado ali vocês.
Tô ligado. Ó, cálculo de meia-vida. Gente, meia-vida tem um outro nome. É chamado de período de semi-desintegração. Ó, como acontece a meia-vida, gente? Um elemento que começa com sua massa original, e aí eu vou chamar de 100%, que eu vou chamar de 1 aqui. Após um certo tempo, se eu considerar como exemplo aqui, por exemplo, o iodo tem um período de meia-vida de 8 dias. Quer dizer o quê? Que após 8 dias, esse iodo, ele só vai ter uma massa equivalendo a metade, ou seja, 50%. E depois de mais 8 dias, ele reduz de novo metade de sua massa, indo para 25, e assim sucessivamente. Com isso, eu já vou puxar um tema: energia nuclear é limpa? Depende. Depende. Perfeito, gente. Depende. Olha, a minha aposta particular em relação a esse tema aqui, se cair, é o caso das usinas nucleares. Atenção! Na usina nuclear, nós temos umas transformações de energia. Vou falar para vocês aqui agora, eu queria que vocês gravassem a ordem. Nas usinas nucleares, tem-se umas varetas. Essas varetas têm dentro delas pastilhazinhas contendo os elementos radioativos. Essas pastilhazinhas acontece dentro a chamada fissão nuclear. Fissão nuclear, já vou colocar aqui embaixo, ó. A bomba de hidrogênio é a fissão? Perfeito, a bomba de hidrogênio é a fissão. Ó, fissão nuclear, gente, nuclear é a quebra de um núcleo pesado provocada por um nêutron se transformando em dois núcleos mais leves, tipo urânio se transforma em estrôncio e xenônio e libera de 2 a 3 outros nêutrons que vão bombardear de 2 a 3 outros núcleos pesados, provocando o chamado reação em cadeia. Cada vez que o núcleo se rompe, libera o que aqui? Energia. Isso tudo acontece aqui dentro das varetas. Quando isso acontece e libera energia, foi uma energia nuclear. Tá claro isso? Só que colado nessas varetinhas, presta bem atenção nessa parte aqui, tá?
baixou o santo aqui agora, falou assim, fala isso aí. Nós nem falamos isso aí em lugar nenhum nessa transformação de energia. Primeira vez. Primeira vez. Ó, quando essa energia é liberada aqui, próximo a isso aqui, tem água. A água é aquecida por essa liberação de energia, saindo de água líquida e indo para água vapor. Nesse caso aqui, nós temos uma outra energia, chamada energia térmica. Olha, eu saí de energia nuclear e vim para energia térmica. Ela aqueceu a água, tirando ela de líquida e indo para vapor. Essa água vapor, ela sai daqui e vai mover as turbinas. Quando ela vai mover as turbinas, nós passamos a ter uma energia mecânica. Quando move as turbinas, ela se transforma em energia elétrica. Então fique esperto. Sai de energia nuclear e vai para a energia elétrica. Agora tem a passagem por uma energia térmica e por uma energia mecânica. Esse é o funcionamento de uma usina nuclear. Por isso que ela é construída geralmente no natural, mas não há, então. É aí que vamos chegar aqui no depende. Foi por isso que eu puxei tudo isso. O depende por quê? Porque isso tudo aqui não libera gases poluentes. Não libera. Ou seja, liberou CO2, liberou metano, liberou o que aqui de gases poluentes? Nenhum. Mas não vai liberar o lixo? Pronto, peraí. Por isso que existe o depende. Nesse processo aqui, com relação aos gases poluentes, ela é uma energia. 2-0, avisado aqui, viu? 2-0 Ituano. Valeu, Renato, obrigado, velho. Ó. Esqueci do que eu ia falar. Lixo. Libera, quando ele pergunta assim, libera gases poluentes. Em relação aos gases poluentes, é uma energia limpa? É. Ponto final. Agora, por que está escrito depende aqui em relação a ser limpo ou Porque o não? lixo tem que ser liberado de forma correta. O problema da energia nuclear são dois. O custo, que é elevadíssimo, e o outro problema é o quê? O lixo radioativo. Por que o lixo radioativo é um problema? Porque nunca vai chegar, gente, a zero. Ele nunca vai deixar de ser radioativo. Olha o que vocês aprenderam em minha vida. Ele vai diminuindo a um certo período a sua massa radioativa, mas ele diminui 50%, mas ele nunca vai chegar a zero. Problema ambiental seríssimo, o lixo radioativo. Por isso que está escrito aqui, depende. Por favor, analise direito a questão quando vier. É limpa em relação a gases poluentes em sua emissão, mas o problema dela é o lixo radioativo. Pronto, aí vamos para outra parte. Em relação à parte ambiental e local, tem um problema seríssimo. Porque esse reator aqui, ele precisa ser resfriado. É por isso que as usinas nucleares são construídas especificamente dentro de mares. Porque ela precisa ter uma entrada de água para resfriar os reatores. O problema que teve em Fukushima, no Japão, foi que esse resfriamento do reator não aconteceu. Aí ele superaqueceu e explodiu. Mas esse aquecimento da água, quando ela entra para resfriar o reator e tem que sair, cria um problema ambiental na localidade. Porque ela fica com a temperatura excessiva.
ela não fica radioativa, mas ela fica com uma temperatura excessiva. E aí contribui toda para a vida aquática, para uma complicação, né, da vida aquática. Manda, quem perguntou? É que teve uma questão que eu fiz que falou que essa água, na verdade, serviria era para movimentar as turbinas. Aí eu fiquei meio na dúvida. Porque, tipo, tava falando que a água ali, ela ia passar ia ter lá o balde quente dentro da água, e aí jogando esse balde quente dentro da água ia servir para fazer a água evaporar e esse vapor girar as turbinas. Mas é isso, o vapor que vai gerar a turbina, não a água. É o vapor. Ah, Mas ela serve para resfriar também, para não superaquecer o reator. entendi. Ela tem as duas funções. Entende? Uhum. Tem as duas funções. É tanto que ela volta para o mar. E ela cria um problema ambiental. Dúvidas? Eu. Vai lá, Renatão. O aumento da temperatura na água diminui a dissolução do oxigênio, né? E aí, um dos fatores ambientais que é provocado justamente pelo aquecimento dela. Beleza. Valeu. Perfeito. Bom, E por que a bomba de Hiroshima é uma fissão e não uma fusão? pronto. No caso, eu vou falar fusão, aí a gente responde essa pergunta. No caso da fusão nuclear, ó, a fusão nuclear acontece diferente. A fusão nuclear são núcleos pequenos e leves que se juntam formando um núcleo maior. Posso representar aqui para vocês, por exemplo, hidrogênio e aqui o hélio, que é o que ocorre aonde? No Sol. O que acontece é que a fissão nuclear libera muito mais energia do que a fusão nuclear. É o contrário. Eu falei certo, escrevi. A fusão nuclear, ó, libera muito mais energia do que a fissão nuclear. No caso da bomba atômica e das usinas nucleares, a tecnologia é de fissão, é de quebra. No caso do Sol ou da bomba de hidrogênio, a tecnologia é da fusão. A fusão nuclear só teve um teste realizado com um percentual mínimo da potência dela. Só um teste realizado. E o efeito destrutivo foi absurdamente devastador. Considera-se que a bomba de hidrogênio que tem se criada hoje, se em todo o seu potencial ela for lançada, ela pode alterar o eixo da Terra. Só para vocês entenderem o potencial de destruição de uma fusão nuclear. Por que isso? Porque é a mesma coisa que ocorre no Sol. É uma energia absurdamente liberada. Fizeram um testezinho com um percentualzinho da bomba só e foi extremamente devastador. Para você ter ideia, por isso que quando o Reich e Schumann estavam brigando com o Trump, eles estavam com aquele diálogo cordial, e todos vocês acompanharam e estudaram isso também, automaticamente o mundo inteiro estava em alerta, porque os dois têm a bomba de hidrogênio. Automaticamente, se eles resolvessem brigar, vai você, vai eu, vai você, vai eu, todo mundo praticamente iria sentir uma destruição. O raio é mais de 300 quilômetros de destruição, com um potencial destrutivo de mais de 1000 graus Celsius. Sabe o que é 300 quilômetros de raio?
é uma coisa extremamente absurda. Nós estamos falando de Conquista para cá, tem 150. Daqui para Salvador tem praticamente 550 quilômetros. 300 quilômetros de raio, com mais de 1000 graus Celsius de destruição. Para você ter ideia do que isso poderia acontecer. Augusto, quando tu fala que acontece no Sol, é dentro do Sol ou são aquelas explosões que geram as auroras boreais, o negócio boreal? É aqueles braços que formam no Sol? Ou é dentro dele? A energia do Sol, ela vem da fusão nuclear. A energia do Sol vem da fusão nuclear. Agora, em que pedaço do Sol acontece, eu não sei te falar. Você sabe, Alan? Não é dentro dele. Não, então, eu não sei. Em que pedaço do Quando Sol... o texto menciona nas questões, fala a superfície do Sol. Então é dentro. Mas em que lugar exatamente, não sei. Eu sei que é a transformação de hidrogênio... E assim, de forma amadora, eu enxergo da seguinte forma. O calor que é irradiado pelo Sol se dá em virtude dessas reações que acontecem em sua superfície. É assim, de forma amadora, que eu penso. Bom, outra coisa importante. Sobre a dinamite, é porque eu lembro que vocês falaram alguma coisa sobre a dinamite, mas eu esqueci agora. Não, a dinamite... Ó, não... São reações químicas, né? Ó, exatamente. A dinamite, eu vou chamar de TNT aqui, ó, é um processo, você já falou aí, Thalitinha, é um processo químico. Então, se eu for comparar, por exemplo, o poder de destruição, a ordem seria fusão maior do que fissão, que é maior do que a dinamite. Lembrando que esses dois são processos nucleares e esse aqui é um processo químico. Bom, outra coisa que eu acho importante falar é... Professor, nessa TNT acontece a queima de sais? Acontece o quê? A queima de sais ou é mais tipo de fogo de artifício? Não, TNT, que são aquelas bananas de dinamite, é composto de pólvora, e aí a pólvora tem sais ali no meio, na constituição dela. Aqui tem. É o mesmo princípio dos fogos, porém com alguns elementos diferentes que vão potencializar o poder de destruição. Mas o princípio é o mesmo. Beleza? Entendi, prof. E só outra coisa, quando você falou da fissão nuclear, o senhor disse que o urânio era quebrado, né? Aí liberava o xenônio e esse SM? SR. Aí, no caso, esses dois átomos, eles também são radioativos, né? Porque gera lixo tóxico. É isso? Eles continuam, mas eles já não têm mais efeito de liberação de energia para ser quebrado. Os dois são radioativos, né? Ainda continuam. É tanto que quando Eles que são considerados lixo. Exatamente. É tanto que quando tem uma destruição por bomba atômica, a entrada naquele lugar ele demora de acontecer. Você sabia que a bomba de Hiroshima e Nagasaki... A Bahia tomou o impacto dos 41 segundos. Mas já classificou? Não, basta na frente da Bahia. Tá? Brincadeira, Bahia. Nossa, Acabou o jogo? 40 minutos. Tá falando de quê mesmo? A bomba de Hiroshima e Nagasaki, uma foi com urânio, a outra foi com plutônio. Uma era chamada de Little Boy e a outra acho que de Fat Man. Não é isso? As duas bombas, elas não tocaram no solo. Vocês sabiam disso? Elas foram detonadas antes de tocar o solo. Se as bombas chegassem ao solo, o poder de destruição e o poder de entrada de contaminação ia ser absurdamente maior. Provavelmente Hiroshima e Nagasaki possa ser que ou não tivesse sido habitada, como por exemplo Chernobyl. É por isso que elas foram, na verdade, estouradas antes, detonadas antes. E é aí que vai chegar no ponto que eu queria. Imagine um... O que é isso aqui? Um morango. Ó. Esses dias você não sabe o que é lamber, não, velho. Esses dias, lá ele botou uns morangos aqui em cima, no negócio, e falou assim: ô, velho, não deu aqui na minha boca. Ah, doido!
Ó, que parada estranha. Lá, Queria que eu pegasse, peguei um morango no negocinho assim e colocasse na boca dele. Mas, moça, então, daqui na boquinha. Meu irmão. Você é doido, é? lá ele. Que parada. Às vezes eu quero. Ó, e o pior, que o cara tivesse com a mão, pô, velho, machuquei a mão, tô conseguindo pegar não. A mulher estivesse viajando, o cara estivesse sofrendo, a mulher do lado, o cara pega o bicho. Ó, e arradiado versus contaminado. Pode comer, não tem problema nenhum. Comer o morango que foi irradiado. A irradiação foi apenas para combater materiais que iriam degradar o morango, para aumentar a vida útil dele. Agora, se o morango foi contaminado, não coma, porque irradiação e contaminação são duas coisas totalmente diferentes. Materiais cirúrgicos, eles são descontaminados por irradiação também. E posso usar de novo esse material cirúrgico? Pode, lógico que pode. Ele só foi irradiado, ele não foi contaminado. Agora, se qualquer material teve algum tipo de contaminação, aí é um problema seríssimo. Então, contaminar e irradiar são duas coisas diferentes. Então, o que é que você vai precisar Mas esse lembrar? processo, né? Só para me entender a diferença. Como, Thalita? Falando assim, como que faz o processo de radiação para diferir da contaminação? A irradiação, você aplica uma radiação, ele faz o efeito e não fica. Ah, beleza. A contaminação, você aplica a radiação, ele faz o efeito e fica. Ô Augusto, inclusive eu fiz uma questão que caiu bem isso aí essa semana e eu fiquei morrendo de dúvida sem saber se era até do instrumento cirúrgico, se dava certo ou não. Pegou, Gabi, agora? Agora sim, obrigada. Perfeito. Então, gente, ó, duas coisas foram ditas importantíssimas aqui, que são apostas particulares. A respeito das usinas nucleares e da contaminação e da irradiação. Eu acho que essa parte aqui foi um pouquinho mais nova para vocês. O resto é mais comum. O que tem de comum? A parte da instabilidade e estabilidade com relação à emissão de radiação, alfa, beta e gama, cálculo de meia-vida, fissão e fusão nuclear, quem faz cada uma delas. Tem outro tópico? Eu acho que não, né? Acho que esses são os tópicos de radiação ou radioatividade. Vocês conseguiram pegar? Manda, Rafa. Tu acha que pode cair alguma alusão ao pósitron nesse... O pósitron, na verdade, o Enem, ele nunca, só citou em uma alternativa que não era nem a resposta da questão. Eu não acredito que vai nessa linha não, porque mexer com antimatéria, eu acredito que ele vai mexer não. Não é uma coisa que ele vai, inclusive falar que beta é um elétron do núcleo, essas coisas assim, não acredito muito não. Ele vai mais no grosso, que é o que? A parte ambiental, que pode mexer, a parte usina, fissão e fusão, ou o próprio cálculo para você saber quantos de alfa, quantos de beta, quantos de gama, ou o que de um deles que é o meia-vida. É isso aqui que ele vai cobrar, certo? Ele não vai em antimatéria de jeito nenhum. Falar de neutrinos, essas coisas, ele não vai não, certo? Só para recapitular mesmo, a irradiação tira a contaminação do alimento. Não é contaminação, porque o morango não estava contaminado. A irradiação, ela, por exemplo, mata micro-organismos que iriam deteriorar o morango muito rápido. Então ela tem a função só de matar os micro-organismos. Se eu tiro os micro-organismos dali de dentro, é como se deixasse listado. É como se deixasse mais estéril. Automaticamente, se não tem micro-organismos para degradar ele rápido, a durabilidade dele no mercado ele dura muito mais. É tanto que, por exemplo, a maioria dos alimentos, quando são exportados, eles são feitos um tipo de tratamento, que pode ser feito até o tratamento com irradiação, exatamente, para evitar que
parasitas daqui do Brasil cheguem até outros países e façam uma devastação lá. Por exemplo, manga. Tem manga que é tratada por via térmica, temperatura. Então, é tratada, toda avaliada, certinha e vai. Porque se encontrar algum micro-organismo desse lá, automaticamente toda a importação ela é banida. E aí alguns alimentos, eles são tratados, porque isso aqui é muito eficiente, via radiação, porém é um processo mais caro, mas é tratado via radiação. E como isso é feito, Augusto? Como assim? Isso agora. Como é feito o processo de radiação? Dentro de máquinas específicas. São máquinas específicas. O alimento passa, é irradiado e sai. É irradiado e sai. É irradiado e sai. São máquinas específicas. Que tem um grau de radiação menor, no caso. Tudo é controlado. O grau é controlado, porque cada alimento tem um grau de irradiação, tempo de irradiação, tudo isso. É tudo controlado, tudo calculado. Por quê? Para não ter nenhum tipo de contaminação. Porque se o lote foi contaminado, aí é um problema seríssimo. É por isso que tudo tem um tempo que ele fica, cada alimento tem seu tempo, cada alimento tem uma dose que é aplicada, tudo é calculado. Inclusive, não só isso, por exemplo, calculado em via térmica. Quanto tempo ele fica na água imersa? Depende do alimento. Em que temperatura ele fica? Depende do alimento. Entende? Mas o que você tem que gravar? Que irradiação é um processo usado para tratamento e você pode consumir aquele alimento sem medo nenhum. Porque tem gente que tem medo de consumir um alimento irradiado. Você pode consumir. Irradiado é uma coisa, contaminado é outra. Irradiação é só um tratamento, como outro qualquer. Augusto, Eu nunca vi na embalagem. Não precisa dizer, na verdade, que foi irradiado. Você não precisa saber. Não é igual transgênico, por exemplo, que tem que ter o Tzinho lá. Alguém falou, Augusto? deixa eu te perguntar, você acha que tem a possibilidade de cair alguma coisa relacionada, tipo raio gama, tratamento de câncer? Pode. Porque, tipo assim... Todas as aplicações, Gabi, ela pode cair. Meu indicativo é em relação a esse aqui, em relação a alimentos. Mas a radioterapia, lembrei ela outros. Com radiação? Lembrei os nomezinhos. Aqueles exames. Qualquer exame que envolve radiação pode cair, qualquer um deles. Só que a porque assim, eu tinha feito o Enem em 2013, aí caiu isso aí. E aí, desde então, nos outros eu não lembro de ter visto. Aí eu pensei que poderia cair de novo. Mas a questão do câncer, eu não lembro de ter caído, pelo menos. Aí eu fiquei em dúvida, assim, se vocês apostavam nisso ou não, sabe? Só pra saber. Qualquer um desses pode cair. Só que a minha aposta é em relação a tratamento ou de materiais ou de alimentos por meio da radiação. É nesse ponto que eu acho que ele pode ir. Mas qualquer aplicação pode cair. Tá bom, então. Obrigada. Beleza? Dúvidas? O gabarito dessa lista lá. Tá no módulo. Essa lista foi tirada do módulo grande. Ela é do módulo grande. Inclusive tem até as questões sem estar 1, 2, 3, 4. Ela é tirada 3, 7, justamente para tu achar o gabarito mais fácil. É isso, né? Começa com a 2, tá vendo? Lá vai estar assim, sessão Enem 2, gabarito. Beleza? Caso há dúvidas, não tem como começar equilíbrio químico agora, lógico. Então fechamos dois assuntos importantes, eletroquímica e fechamos radioatividade. O equilíbrio cai muito? Lembrando que amanhã cai. Lembrando que amanhã, esse final de semana é uma semana muito importante, né? Tem um evento muito importante e tem um outro. O evento muito importante é a final amanhã, tá? E as eleições? E aí depois tem o outro, que é a eleição. Certo? Ô Augusto, você tá me devendo a foto daquele quadro lá, deslocamento do equilíbrio. Eu não tirei não, velho. Poxa, meu quadro ficou massa. Mas eu vou fazer aquele quadro aqui, quem vai dar essa parte sou eu. Eu vou fazer ela aqui. Pronto, fechado. Fechou. Gente, vejo pra Ô, vocês Elan. essa semana. Elan, chamando, velho. Esquece de responder minhas questões, não, pelo amor de Deus. A minha também. Vamos lembrar ainda. Eu tô lascado, velho. Eu te mandei semana passada, velho. Chega em
introduzir E eu também, acho que, olha, já tem mais quase um mês. É, tá. Moço, manda a foto do quadro aí pra nós. Ele não responde. Ele demora demais. Só quando ele tá online. Aí eu fico mandando um pontinho assim, ó. Aí Oi, Lando, tu respondeu a minha questão, não entendi de propriedade? quando ele tiver online, pode mandar um monte de pontinho. Tira a mão desse quadro, velho. Me dá bolsominion. É, rápido. Calma aí, meu. Oi, vem aqui que tá mais Bebe muito pagar. Vocês entendem, né? Eu não vou lembrar, não. Eu vou achar mais fácil de olhar aí. Não, mas essa aqui é mais antiga. Pelo amor de Deus, não. Não, essa daqui tem que fazer. Você acha que ela Vai, vai, vai. Eu quero essa Vamos daqui. com... Augusto? E essa daqui só. Ô, Cris, o problema é essa aula da vez. Não grava mais, não. De noite. Aí eu vou. A daqui. Ah, tá. Mas deve ficar gravado. Ó, professor, me explica aqui. Tá na. Ô, pinga mocha. É porque eu não achei. É no final. Ah, Tá organizado tudo por... Qual é esse aí? É eletroquímica. Ô, velho, vem rapidinho aqui. Augusto, vai no OBS, se a gravação aí. Atenção, o X é o Desequilíbrio químico. Bola. Ele está propondo o composto. O composto no lugar do OH é um H. Bota a O tona. composto 2 no lugar Bota no do papel. mouse. E o composto 2 no lugar do OH é o CH3. Eu estou tirando o H e estou colocando